Estamos de volta com o nosso programa OAB Comunidade, abordando o tema Cuidados na elaboração de um contrato. Sugerimos aos telespectadores e aos colegas, inclusive advogados, que enviem dúvidas, né, ou sugestões para o nosso programa através do e-mail oabcomunidade@tvfarroupilha.com.br ou através do telefone 3268-1811, sugerindo dúvidas. E aos colegas também eu convido que se sugiram temas e se disponham a participar do nosso programa, a fim de engrandecer aí a nossa relação com a comunidade. Bom, dando continuidade ao nosso tema, doutor Renato, eu lhe pediria, como nós podemos evitar que uma contratação ou um contrato elaborado gere dúvidas e controvérsias entre as partes? Bom, nessa situação, nós temos alguns parâmetros que são recomendáveis. Na verdade, assim, que a redação tenha a máxima clareza possível, primeiro aspecto. Segundo, que essa redação represente exatamente e fielmente as condições que estão sendo acertadas na realização do negócio. Nós também temos uma recomendação do nosso próprio Código Civil que estabelece alguns princípios básicos. Dentre eles podemos citar o princípio do fundamento social que o contrato passou a ter em relação aos contratos que antigamente não se previa. E dois princípios elementares na formação dos contratos, que é o que se chama probidade, ou se pode dizer em outras palavras, a honestidade de quem está contratando, e o princípio da boa-fé. Dentro desses critérios, que são os elementos fundamentais na formação dos contratos, é que se pode evitar que possam advir deles dúvidas ou controvérsias. Correto. Doutora Daniela, os contratos, em geral, eles devem ser registrados em algum órgão específico? Por exemplo, um contrato de uma compra e venda de um imóvel, uma compra e venda de um veículo, né? Ou outros bens, eles devem ser registrados em algum órgão específico? A questão da formalidade ela vai depender muito do valor do bem negociado. O nosso Código Civil ele traz alguns parâmetros, né, para a formalidade na questão da validade do negócio. Se o bem em questão, o bem contratado, for com valor inferior a 10 salários mínimos, o contrato pode ser simplesmente verbal e tem sua validade. Acima disso, acima dos 10 salários, obrigatoriamente deverá ser formalizado por documento escrito a contratação. Essa é uma questão. Tem uma outra questão, então, que é do registro e da própria escritura pública, que assim, acima de 30 salários mínimos, a negociação de imóveis deve se dar através de escritura, tá, necessariamente. E a gente sempre orienta, né, as pessoas que registrem as suas negociações dos imóveis no registro de imóveis e, no caso dos veículos, também, assim que realizarem a contratação, que façam essa comunicação ao Detran, para evitar muitos problemas que a gente vê que acontece assim, cotidianamente, principalmente essa questão dos veículos, que muitas vezes por uma questão de um financiamento ou qualquer outra questão é deixado para um momento posterior e pode causar problemas posteriormente. Então esses são os principais contratos que devem ser registrados em órgãos específicos, né? Os imóveis no registro de imóveis e os veículos no Detran. Exatamente. Até falando em veículos, nós temos uma questão aí que é muito corriqueira, que diz respeito à compra e venda de veículos ou troca de veículos financiados. Muitas vezes o
vendedor do veículo, ele entrega o carnê para a garagem, né, e acha que a garagem que fica com a obrigação perante a financeira de pagar, e na verdade ele continua sendo o responsável, e se o terceiro para quem ele vendeu o veículo que se obrigou se comprometeu a pagar as prestações não pagar, a financeira vai tomar o veículo. Então isso é um ponto muito importante, eu acho, para nós salientarmos, para a comunidade, que às vezes passa despercebido. E até, inclusive, doutor Renato, nós falando em peculiaridades e requisitos do contrato, uma questão que os clientes perguntam muito, é necessário em qualquer contrato ter o reconhecimento de firma no cartório? A questão é bastante ampla, porque existem alguns contratos que são aqueles que são celebrados entre as sociedades em geral, os contratos sociais, alterações contratuais nas limitadas, as atas e estatutos das sociedades anônimas e de outras sociedades que se costuma utilizar. Nesse aspecto, a lei que trata sobre o registro público de empresas mercantis dispensa a formalidade de reconhecimento de firma. Assim como também o nosso código até estabelece que aqueles documentos em que houverem declarações das partes, possa ser dispensado também do reconhecimento de firma. Todavia, né, é bom acrescentar, por um princípio de cautela e de prudência, porque o nosso Código de Processo Civil estabelece que alguns documentos que são assinados, que sejam assinados na presença do notário, do tabelião, para que possam levar consigo uma questão que se chama autenticidade. Quando o reconhecimento de firma é feito na presença e acompanhado pelo tabelião, o tabelião faz o reconhecimento de firma por autenticidade. E esse documento tem um valor que repercute melhor na questão do seu encaminhamento ao Poder Judiciário. Exatamente. Outra questão que também gera dúvidas na elaboração de um contrato, que multas eu posso estabelecer no caso de descumprimento de um contrato? Eu posso estabelecer multa de 100%, 200% do valor da obrigação? Ou existe alguma limitação na lei quanto à possibilidade de fixação da multa? Doutora Daniela. Bom, o valor da cominação imposta, né, em caso de multa, ela não pode exceder de forma alguma o valor da obrigação principal. O valor que for contratado. Exato. Se houver excesso, o contrato em si ele não é invalidado, porque a cláusula penal, que é a forma técnica de se chamar essa multa, ela é uma cláusula acessória, ou seja, então, se ela for considerada inválida, o contrato em si não será invalidado, mas ela poderá ser invalidada e o próprio juiz pode reduzi-la, tá, se ela for considerada excessiva. A multa, ela, normalmente, ela é estabelecida em dinheiro, mas não necessariamente, pode ser em qualquer outra forma de obrigação. E são as duas principais formas, né, de cláusula penal, são a compensatória e a moratória. Essa compensatória, ela serve para substituir a obrigação que não foi cumprida. Quando o contrato não foi cumprido, essa multa compensatória, ela serve para substituir o descumprimento do contrato. E a moratória, ela é apenas uma compensação pelo descumprimento parcial ou pelo atraso no cumprimento. Claro, a compensatória ela sempre vai ser fixada em valor muito maior do que a moratória. Né? Porque uma tem o caráter de substituir o contrato que não foi cumprido e a outra apenas para compensar aquela obrigação que não foi cumprida no tempo e na forma devida. Uma forma de compensar o credor. Doutor Renato, uma dúvida que surge é se existe alguma ilegalidade no contrato, alguma controvérsia entre as partes. Esse contrato, ele pode ser levado ao Poder Judiciário para dirimir essa controvérsia, para solucionar esse conflito gerado entre as partes? Sim, mas nós temos que também levar em conta que o foro contratual, às vezes, pode
estar indicado de outra maneira, como, por exemplo, o juizado arbitral. Mas, se não tiver a cláusula compromissória do juizado arbitral, é claro que qualquer contrato pode ser levado à apreciação do Poder Judiciário por qualquer questão, seja ela de ilegalidade, seja ela de abusividade, seja uma onerosidade que seja demasiada ou que esteja extrapolando os limites. Então, nesse caso, existem vários caminhos, vários procedimentos que nós podemos utilizar, que são as modalidades das ações que dizem respeito a contratos. Como, por exemplo, nós temos ação declaratória, ação anulatória do contrato ou da cláusula contratual, ação de rescisão contratual, ação de revisão contratual e também ação cautelar com medida liminar inominada. E existem ainda mais outras ações típicas que se pode também utilizar, que são a ação de nulidade contratual e a ação de revisão do contrato. Então, nós temos um verdadeiro arsenal de procedimentos que se pode utilizar para apreciar qualquer tipo de controvérsia nos contratos. Uma questão que foi muito discutida no Poder Judiciário relativa às cláusulas contratuais são aquelas em que se estabelecia que quem comprava um imóvel e pagava, por exemplo, 80% das prestações, se ficasse inadimplente, perdia todas as prestações anteriores, né? Então, isso é uma cláusula abusiva. Exatamente. Né? E todos os casos que foram levados ao Poder Judiciário, eles foram revistos, ou seja, a parte não perde, o comprador não perde todas as parcelas. Vai se abater uma parte, claro, a título de despesas que o vendedor teve, mas não pode gerar uma falta de equilíbrio tão grande, né? Perfeitamente. É a questão da justiça, né, do contrato. O contrato tem que também ter a obediência ao princípio da equidade, né? Então, na realidade, qualquer questão que derive do contrato pode ser apreciada pelo Poder Judiciário e também pelo juizado arbitral, quando for ele que tenha sido indicado. Correto. Outra pergunta que eu acho que é salutar, doutora Daniela Gomes, um contrato firmado pela internet, ou seja, eu faço uma compra, né, clico lá, pago o cartão de crédito, isso é considerado um contrato ou o contrato é somente aquele que eu assino? Qual é a validade? Ele tem a mesma validade que um contrato em que eu assino no papel? Essa questão gera muitas dúvidas. Mas, na verdade, o contrato pela internet ele não deixa de ser um contrato simplesmente pela utilização do meio internet. O contrato, até como a gente já salientou, pode ser estabelecido de várias formas. A limitação dele vai se dar em algumas formalidades específicas em relação ao valor. Mas, nessas compras do dia a dia, que geralmente se compra eletrodoméstico, livro, são bens de pequeno valor, não tem problema nenhum em se contratar pela internet, que na verdade é apenas um meio de contratação, assim como se pode comprar por telefone, por catálogo, são várias as formas de se contratar. Apenas o que a gente orienta é que a pessoa compre sempre em sites já conhecidos e principalmente que tenha identificação da empresa, a identificação da localização física daquela empresa. Porque, assim, tem empresas sérias, idôneas, como também tem aventureiros, então que a pessoa procure se informar com quem está contratando. Correto. Estamos chegando ao final do nosso programa e eu convido ao Dr. Renato que faça as suas considerações finais. Bem, cabe-nos, em princípio, agradecer pela oportunidade que nos brindaram, exatamente a nossa subseção da UAB, e de modo muito especial
pela convergência dessa participação com a comunidade farroupilhense. Então, não nos cabe apenas, nesse sentido, ressaltar a oportunidade que nós somos contemplados. Doutora Daniela. Bom, em relação ao assunto contratos, gostaria de, então, lembrar aos nossos telespectadores da importância de consultar um profissional habilitado na área antes de realizar qualquer contratação, para evitar problemas e prejuízos futuros. E agradecer ao Canal 14 pela essa oportunidade de aproximar a OAB da comunidade. As pessoas têm muitas dúvidas, às vezes imaginam que o Poder Judiciário é uma coisa muito distante da sua vida e, na verdade, é muito presente na vida de todos nós. Exatamente. Então, por fim, eu gostaria de agradecer a presença dos colegas que se dispuseram a destinar o seu tempo, precioso tempo, para estar aqui conosco. E convidar os demais colegas aí para que se disponham a participar do nosso programa, trazendo sugestões de temas, se dispondo a participar, porque esse é um programa nosso, um programa da OAB de Farroupilha, em parceria com a TV Farroupilha, e esperamos que esse programa tenha participação cada vez maior e com certeza trará muitos frutos, tanto para os advogados e para a OAB, aproximando ambas as partes. Por hoje era isso.